Olá, meus queridos e queridas, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História aqui do Colégio Seduca Journey. E nessa segunda semana, nesse segundo vídeo do conteúdo de História do segundo bimestre, nós vamos continuar a nossa viagem aí pelo Egito Antigo, conhecendo essa civilização tão interessante, tão antiga, que a gente começou a ver no vídeo da semana passada, né? No vídeo da semana passada a gente fez aquela introdução à história do Egito Antigo, viu um pouquinho ali de sua geografia, viu a região onde é que o Egito se situa. A gente começou a discutir também sobre a importância do Rio Nilo. Nós vimos lá, lembrem-se, aquela diferença entre Alto e Baixo Egito. Lembre-se, não pode esquecer que Alto Egito é a parte do sul do Egito, porque é onde começa, né? Onde nasce o Rio Nilo, e o Baixo Egito, que é a parte do norte, onde tem o delta do Nilo, que é onde o Rio Nilo deságua lá no mar Mediterrâneo. Nós vimos também ali sobre o comecinho da história, a unificação do Egito Antigo, que teria sido por volta ali entre 3.200 e 3.000 anos antes de Cristo, a partir de um cara chamado Menes, que se tornou o primeiro faraó, né? Tudo isso aí a gente viu na semana passada, então qualquer coisa vocês podem revisar lá no nosso vídeo que está disponível, tá? Então a gente vai continuar agora conhecendo o Egito Antigo e a história do Egito Antigo, essa civilização tão antiga aí que só lá antes de Cristo já tinha durado ali 3.000 anos, né, praticamente. Nós vamos continuar essa nossa viagem pelo Egito Antigo a partir então, começando aqui da pirâmide social do Egito Antigo, tá? Pessoal, o que é uma pirâmide social? Quando a gente está falando de alguma civilização, uma das coisas que a gente tem que se preocupar é justamente como que se estruturava socialmente aquela civilização. Ou seja, quais eram os grupos importantes? Quais eram os menos importantes? Qual era a ordem de importância entre os grupos? Certo? Isso é uma pirâmide social. Lógico, né? Fica aí, quando a gente está falando de Egito, né? Até é um trocadilho falar de pirâmide, mas todas as civilizações têm a sua pirâmide social, tá? Que é justamente então essa diferença entre os grupos mais importantes e os menos importantes, tá? Então veja bem, vamos começar aqui dando uma olhadinha nessa pirâmide social do Egito Antigo, que é a que a gente tem aqui. Lembrando que isso aqui é um assunto muito importante, tá? Vocês vão ter que saber depois para fazer as atividades, para fazer a AP mais para frente, para fazer a prova, tá? Do segundo bimestre. Vocês vão ter que saber de cor, bem bonitinho aí, essa pirâmide social aqui. Então vocês vão ter que ir na ordem correta, né? Não adianta nada a gente memorizar aqui quais grupos que pertenciam, quais eram os grupos sociais do Egito Antigo e não memorizar também a ordem, porque é importante a gente saber justamente essa relação de importância, de dominação que um grupo tinha em relação com o outro, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa então que a gente vai ver são esses grupos aqui, decorar essa ordem, tá? Então eu vou ler uma vez aqui com vocês, vocês podem fazer suas anotações, podem parar o vídeo, podem levar um tempinho ali para decorar e depois a gente continua, tá? Mas vamos lá então, pessoal. Bom, em primeiro lugar, obviamente, no topo da pirâmide social do Egito Antigo está quem? Está a figura do faraó, que era o rei do Egito Antigo, né? A grande casa, o grande palácio, aquele que era o rei do Alto e do Baixo Egito. Ele era o rei do Egito Antigo, o faraó, certo? Ele está lá sozinho no topo, é a figura mais importante. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa figura do faraó, tá? Embaixo ali da figura do faraó nós temos o quê? Nós temos o grupo dos nobres e dos sacerdotes, tá? Nobreza, aquele grupo, né, da aristocracia, das pessoas ricas, importantes, aqueles nomarcas que a gente viu lá, dos nomos, os nomarcas eram quem governava os nomos antes da unificação do Egito, e depois da unificação do Egito, eles passaram a ser administradores e governadores locais a serviço do faraó, tá? Esses nomarcas eram os nobres, tá? Era quem ajudava ali o faraó no governo do Egito Antigo. E também nessa segunda camada nós temos um grupo muito importante, que é o grupo dos sacerdotes. A gente também vai falar mais sobre eles. Os sacerdotes no Egito Antigo, eles tinham muito prestígio, eles eram muito importantes socialmente, tá? Então, em segundo lugar, abaixo do faraó, ali nessa pirâmide social do Egito Antigo, a gente tem os nobres e os sacerdotes, tá? Então, faraó, nobres e sacerdotes.
Em terceiro lugar, pessoal, nós temos o quê? Vocês podem ver aí junto comigo, nós temos o grupo dos soldados, tá? Os soldados também, um grupo social muito importante para o Egito Antigo, tá? Pela questão de defesa, obviamente, a gente também vai estar falando um pouquinho mais sobre os soldados aí um pouquinho mais para frente, tá? Depois os escribas, ou seja, aqueles que a atividade profissional era escrever. Ah, professor, eles só escreviam, isso era o que eles tudo que eles faziam, essa era a função social deles. Sim, tá? Realmente é isso que eles faziam, só que a importância de tu ser um escriba lá na antiguidade era muito grande, devido ao fato de que era um grupo social restrito, a maioria das pessoas não sabia ler e escrever, né? Principalmente nessas civilizações antigas que a escrita estava começando a ser desenvolvida, tudo bem? Bom, depois ali dos escribas, nós temos os comerciantes, tá? Vocês podem ver ali o desenho ali de pessoas fazendo comércio, tá? E o Egito, ele foi, como o Egito Antigo foi uma grande potência lá no mundo antigo, lá na antiguidade, a partir ali da unificação em 3.000 anos antes de Cristo, os comerciantes eles tiveram muita importância, né? Porque como o Egito começou a ter grandes relações com outros povos, às vezes dominando, às vezes sendo dominado, os comerciantes tiveram ali um papel de importância muito grande. Os artesãos, né? Então depois dos comerciantes nós temos os artesãos, ou seja, aqueles que produzem instrumentos, tá? Artesão é isso, é quem produz instrumentos, ferramenta, vasos e assim por diante, são os trabalhadores manuais ali, certo? Depois dos artesãos nós temos os camponeses, ou seja, aqueles que trabalham especificamente no campo, certo? Então, eles têm uma importância um pouco menor. E na base da pirâmide social do Egito Antigo, obviamente nós temos os escravos, né? O Egito Antigo, como todos os povos, tá, pessoal? Todos os povos lá da antiguidade, eles eram escravocratas, eles praticavam escravidão. Os egípcios não eram diferentes, tá? Então, na base ali da pirâmide social do Egito Antigo, nós temos os escravos, tudo bem? Então, veja bem, vamos revisar aqui, ó, qual é a pirâmide social do Egito Antigo, do mais importante até o grupo menos importante. Primeiro lugar em importância, obviamente, o faraó. Segundo lugar, nobres e sacerdotes. Depois os soldados, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Tudo bem? Bom, você pode então pausar o vídeo, revisar um pouquinho, voltar, fazer suas anotações. O fato é que temos que saber então que essa é a pirâmide social do Egito Antigo. Esses são os grupos importantes da sociedade egípcia. Então nós vamos, para continuar entendendo como que se estruturava a sociedade do Egito Antigo, vamos nos aprofundar um pouco em alguns desses grupos aí. Tudo bem? Bom, vamos lá, pessoal. Quando a gente está falando então de como se organizava a sociedade do Egito Antigo, como que era o poder, quem que mandava, certo? Como que se estruturava o poder no Egito Antigo? Bom, obviamente o faraó era a figura mais importante do Egito, como a gente já falou, certo? A partir lá de Menes I ou de Narmer, né, de acordo com algumas versões, que foi o primeiro faraó do Egito Antigo, que unificou o Egito Antigo. Lembre-se, antes era o Alto e o Baixo Egito, certo? O Menes I, ele foi o cara que unificou e ele se tornou o rei do Alto e do Baixo Egito, esse reino unificado então, tudo bem? Veja bem, a própria palavra faraó, como eu já falei, ela significa grande casa ou grande palácio. Por quê? Representa o que o grande palácio representa? O poder. Tudo bem? Então, pessoal, o faraó, ele era realmente a figura mais importante do Egito Antigo. Ele era o rei do Egito. E houveram dezenas e dezenas de faraós ao longo da história do Egito Antigo, tá, pessoal? É só lembrar que o Egito Antigo, ele durou desde lá da unificação até Cleópatra, que foi a última faraó, ele durou cerca de 3.000 anos e teve 31 dinastias. Certo? Então, óbvio, durante algumas dinastias, o poder do faraó, a figura do faraó era mais importante, depois foi se tornando um pouco menos importante ao passar do tempo, tá? Mas até ali a quarta, comecinho da quinta dinastia, a figura do faraó era incontestável, né? O faraó era esse grande representante máximo do Egito Antigo. E veja bem, o faraó, pessoal, lembre-se, o Egito Antigo, ele era o que a gente chama, preste atenção, se tu não anotou esse termo ainda, anote agora o que eu vou falar, ele era uma teocracia, certo? Teocracia. O que é uma teocracia, pessoal? Teocracia é um reino, é um governo
certo? É um sistema político que mistura religião com o poder, certo? Teocracia é a junção de duas palavras gregas, theos, que é Deus, né? E cracia vem da palavra grega para poder, certo? Significa em teocracia, então é poder de Deus. Por quê? Porque no Egito Antigo, assim como outros estados que a gente vai ver, outras civilizações antigas, lá no Egito Antigo, os governantes eles tinham essa figura, eles também eram uma figura divina, eles também eram considerados representantes dos deuses, certo? A gente vai falar mais aprofundadamente sobre a religião egípcia, tá? Isso vai ficar um pouquinho mais pra frente, mas o fato é que o faraó lá no Egito Antigo, ele era essa figura religiosa também. Ele era considerado um deus, inclusive, ele era divinizado. Certo? Então, pessoal, obviamente, quando a gente está falando do poder no Egito Antigo, qual que é essa figura mais importante, que está em primeiro lugar? É o faraó, certo? Bom, só que assim, o Egito ele se tornou um reino muito grande. Né? Então, como é que faz para administrar esse reino tão grande? Né? Esse verdadeiro império, certo? Que conquistou várias regiões. É só lembrar lá do momento que o Egito Antigo chegou até o Eufrates, lá conquistar a Mesopotâmia, certo? Então, o Egito ele foi um grande império, né? Em alguns momentos de sua história. Como que o faraó, e mesmo internamente, o reino do Egito ele era um reino consideravelmente grande. Então, como que o faraó, que era essa figura mais importante, como que ele fazia para administrar, para cuidar direitinho de todo o seu território? Ele precisava de ajuda, certo? Ou seja, pessoal, para governar o Egito Antigo, o faraó ele precisava de uma burocracia. Tudo bem? Burocracia. Veja só, é uma baita de um palavrão aí que a gente tem que entender o que significa. Burocracia, pessoal, ou aparato burocrático, né, num termo mais técnico, mais bonitinho. Burocracia, pessoal, significa o quê? Significa o grupo de funcionários de um determinado governo. Ou seja, o Egito Antigo, quem mandava e quem era a figura mais importante do poder no Egito Antigo era o faraó, mas ele também tinha uma burocracia, ou seja, ele também tinha um monte de funcionários, certo? Alguns deles a gente já viu ali, naquela pirâmide social, vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas o faraó, então, tinha essa burocracia que ajudava ele a governar, certo? Cargos que ajudavam ele a governar. Evidentemente, por mais que o faraó fosse essa figura mais importante, tá, do Egito Antigo, o rei do Egito Antigo, ele precisava de funcionários para ele conseguir governar todo o território do Egito Antigo, certo? Ou seja, existia um aparato burocrático que era formado por funcionários públicos, religiosos e militares, basicamente, certo? Funcionários públicos, religiosos e militares. Esses grupos aí, eles que formavam então a base de apoio do faraó, para o faraó conseguir governar o Egito Antigo. Tudo bem? O fato, então, é que o faraó, pessoal, só para vocês terem uma ideia, olha que bacana essa imagem, tá? Essa imagem, essa estátua aqui, ela representa o faraó Quefren, que inclusive é um dos faraós daquelas 3 grandes pirâmides de Gizé. Lembrem, as 3 grandes pirâmides é a pirâmide do faraó Quéops, Quefren e Miquerinos, né? Que era pai, filho e neto ali, né? Eles eram da mesma dinastia. Enfim, olha só que legal, essa estátua do faraó Quefren ali. Aqui, tá? Aqui vocês podem ver por essa imagem aqui no ombro dele tem ali um falcão, tá? Não é um papagaio de pirata que está sendo representado ali, é um falcão. Por quê, pessoal? O falcão lá pro Egito Antigo, ele simbolizava, era uma ave que simbolizava um dos deuses do Egito Antigo, tá? O Egito Antigo era uma civilização politeísta. O que é politeísta? Que tem vários deuses. Um desses deuses era o Horus. E o Horus, ele era representado por essa ave, o falcão, né? Então olha que interessante, o faraó, ele está representado ali com a ave que representa o deus, um dos deuses importantes do Egito Antigo. É justamente para demonstrar essa grande importância do faraó. O faraó era aquele cara, ele era aquela pessoa próxima dos deuses e ele mesmo era divinizado também, tá? Então, para o Egito Antigo, para a sociedade do Egito Antigo, o faraó era essa figura muito importante, tá?
Bom, mas existiam, como eu falei, vários cargos que ajudavam o faraó a governar. Quais eram eles? Quais eram os principais representantes ali da burocracia egípcia, ou seja, desse grupo de funcionários que ajudavam o faraó a governar? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, pessoal, tinha uma posição muito importante no Egito Antigo, tá? Um cargo muito importante no Egito Antigo, que era o cargo de vizir, certo? Às vezes tinha um vizir por vez, né? Às vezes tinha 2 vizires ao mesmo tempo. Mas o que era então esse vizir? Veja bem, vizir era um cargo político e ele era o funcionário mais importante do governo egípcio, tá? O poder do vizir, ele ficava abaixo só do poder de quem? Obviamente, do poder do faraó, certo? Então a gente tinha o faraó como cargo mais importante, digamos assim, né? Porque até mesmo porque não era um cargo, né? Era uma monarquia hereditária ali, né? Era a figura do rei. Abaixo do rei a gente tinha o funcionário mais importante. Esse funcionário mais importante era quem? Era o vizir, pessoal, tá? Então, o vizir, ou os vizires, ele era então esse funcionário mais importante que estava abaixo só do faraó, certo? Só o faraó que era mais importante do que o vizir. O que o vizir fazia? Ele ajudava o faraó a cuidar da guerra, da arrecadação de impostos, obras públicas também, certo? Ele que fiscalizava. E, gente, as obras públicas, tá? Para os egípcios antigos, era uma coisa muito importante. O que é uma obra pública? É aquela obra que o governo faz, que o reino faz, como, por exemplo, as pirâmides, as esfinges, os obeliscos, que são aquelas torres, assim, espécie de torres, tem uma piramidezinha em cima, assim, vocês podem pesquisar para ver, é bem legal. As tumbas, né, certo? Palácios, estradas, avenidas, isso aí era muito importante, principalmente também pela questão religiosa, os templos para os deuses. E quem era o responsável por fiscalizar isso, tá? Por administrar essa construção aí das obras públicas, era essa figura do vizir, certo? Por isso que ele era realmente muito importante. Não é à toa que ele também, né, esse cargo do vizir tinha muitos títulos que honravam eles, né? O vizir era um cargo muito honrado pelos egípcios antigos, tudo bem? A gente tem aqui uma imagem, inclusive, muito interessante de um dos vizires mais famosos do Egito Antigo, que é o Imhotep, tá? Veja bem, o Imhotep, ele foi um vizir tão importante, mas tão importante, que ele se tornou uma espécie de deus. Ele foi divinizado também na religião egípcia, certo? Ele foi um homem que viveu lá, ele era um funcionário público normal, só que ele foi tão importante que quando ele morreu, os egípcios começaram a adorar ele como um deus, certo? Então, nossa, ele realmente foi uma figura muito importante. Por que ele foi tão importante? Ele foi famoso por essa questão das construções, certo? Ele fez muitas obras importantes durante o período que ele ajudou ali o faraó a governar, né? E o Imhotep também, ele é considerado o cara que criou, a figura que criou a medicina egípcia, tá? Ele era também um médico muito importante. Não é à toa, olha só que interessante, pessoal. Por isso que é interessante a gente saber os símbolos, né, das civilizações antigas. Tá vendo isso aqui que ele está segurando, certo? Que o Imhotep está segurando nessa imagem? Esse símbolo, tá? Mais ou menos assim, ele é o Ankh. E ele significa vida, certo? Significa vida lá na linguagem egípcia antiga. Então ele está sendo representado ali com o símbolo da vida em suas mãos. Interessantíssimo, né? Então, bom, para a gente fechar essa primeira parte aqui, nessa burocracia então do Egito Antigo, o cargo mais importante que ajudava o faraó a governar era a figura do vizir, certo? Então a gente tem Imhotep, existem algumas teorias que dizem que José lá da Bíblia, do Antigo Testamento, teria sido um desses vizires, né? Pela narrativa bíblica, José foi o cara que ajudou o faraó a governar o Egito lá, e depois ele ajudou a sua família. Vocês conhecem bem essa história aí. Talvez ele tenha sido um desses vizires, certo? Ele foi um vizir também, que era esse funcionário mais importante do governo egípcio, abaixo só do faraó. Tudo bem? Importante vocês saberem disso, hein? Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo, volta, vê a explicação de novo. Tem que saber o que era o vizir. Beleza, pessoal? Bom, outro grupo importante que ajudava o faraó a governar era o grupo dos sacerdotes, tá, pessoal? Tá?
Bom, em primeiro lugar, pessoal, o que é um sacerdote? Sacerdote é uma palavra que a gente usa até hoje, que é para falar sobre alguém que é responsável pela religião. É alguém que trabalha com a religião, certo? Hoje em dia, nós temos na nossa sociedade, para quem é cristão, por exemplo, nós temos ainda os sacerdotes, os padres, os pastores, e isso são sacerdotes, são representantes da religião, certo? Lá no Egito Antigo, lembrem-se, como eu falei que o Egito Antigo era uma teocracia, misturava religião com governo, religião com poder, obviamente que os sacerdotes iam ser também um grupo muito importante. E eram de fato, os sacerdotes eles eram muito importantes. O que eles faziam? Bom, obviamente, eles cuidavam dos templos e dos cultos, né? Então, o Egito Antigo ele é famoso por também ter construído muitos templos muito importantes e vários templos em homenagem aos seus vários deuses, certo? Toda a cidade egípcia tinha um templo muito grande em homenagem aos deuses. Inclusive, tem sítios arqueológicos, né, no Egito Antigo que eram vilas e aldeias que eram formadas só por templos, certo? E quem cuidava desses templos eram os sacerdotes. Então, os sacerdotes lá no Egito Antigo, realmente eles eram muito importantes, tá? Bem por causa de sua importância, eles eram muito ricos também e muito influentes, tá? Por que eles eram ricos, pessoal? Primeiro, porque os templos recebiam muitas ofertas, muitos impostos, certo? E eles que administravam isso aí, então eles acabavam se tornando muito ricos e influentes. Além disso, eles não precisavam pagar impostos, tá? Então os sacerdotes do Egito Antigo, eles não tinham aquela obrigação de pagar impostos lá para o governo, como os outros grupos da sociedade também tinham. Isso fazia com que eles tivessem uma vida muito boa, né? Muito confortável, porque além de serem ricos, administrarem os templos que recebiam muito dinheiro, muita doação, muitos produtos, eles não precisavam pagar impostos, tá? E outra coisa, eles também não precisavam ceder os seus servos para as obras públicas. Por quê? Depois, quando a gente estiver vendo, a gente vai ver mais pra frente, o calendário egípcio, tá? O calendário lá do Egito Antigo, a gente vai ver que tinha uma época do ano que o Egito Antigo, todo mundo no Egito Antigo, todo mundo entre aspas, né? Mas a maior parte da população trabalhava nas obras públicas, fazia construções, certo? O que acontece? Os sacerdotes, os servos dos sacerdotes não eram obrigados a ir trabalhar nas construções públicas, justamente porque eles ficavam ajudando os sacerdotes ali nos serviços religiosos o tempo todo, durante o ano todo, tá? Então, isso aí também demonstra a importância dos sacerdotes. Era o único grupo social ali do Egito Antigo que não precisava justamente ceder os seus servos, os seus trabalhadores naquela época do ano onde se faziam as obras públicas, tudo bem? Bom, existiam várias categorias de sacerdotes, tá, pessoal? Esse grupo dos sacerdotes, eles eram divididos em vários tipos de sacerdotes, tá? Quais eram os principais tipos de sacerdotes? E esses grupos também tinham a sua hierarquia, ou seja, os grupos mais importantes e os grupos menos importantes, tá? Bom, em primeiro lugar, a gente tem então os sacerdotes que eram responsáveis pelos templos, tá? Os chefes dos templos. Também tinham os sacerdotes astrólogos ou eruditos. Esses sacerdotes, pessoal, que eram os astrólogos, eles eram aqueles sacerdotes que ficavam estudando os astros, estudando as estrelas, assim por diante, para elaborar os calendários. Ou seja, era aquele grupo de sacerdotes que estudava para cuidar do calendário, das datas, das festas religiosas e assim por diante, tá? Eles eram os estudiosos do Egito Antigo, tá? Também tinha os sacerdotes cantores, músicos, aqueles que cuidavam da arte dos templos, como essa aqui, que faziam as pinturas, tá? Tudo isso era muito importante e eram os sacerdotes que cuidavam disso tudo, beleza? Para tu ser sacerdote, se alguém quisesse ser sacerdote lá no Egito Antigo, precisava da aprovação do faraó. Afinal, o faraó, como eu falei, ele era essa figura mais importante da religião egípcia. Ele era considerado, inclusive, um deus, ele mesmo, certo? Então, para ser sacerdote, precisava da aprovação dessa figura mais importante da religião egípcia. Mas, com o tempo, esse cargo de sacerdote no Egito Antigo passou a ser hereditário, tá, pessoal? Ou seja, passava de pai para filho. Tudo bem? Então, os sacerdotes também foi um grupo muito importante ali que ajudava o faraó a governar lá no Egito Antigo. Outro grupo importante, pessoal, nós temos os escribas.
tá? Os escribas, como eu falei, é aquele grupo lá responsável, tem uma representação bem legal deles aqui, né? Fazendo as suas inscrições ali. Eles eram especialistas lá naquela linguagem que a gente chamou de hieróglifa, que tinha esses símbolos aqui, depois a gente já vai falar mais sobre essa linguagem, tá? Mas os escribas, então, por que eles eram tão importantes, pessoal? Ele não era, eles escreviam? Sim, eles escreviam, mas eles tinham funções sociais muito importantes, como, por exemplo, eles que registravam os impostos, então eles tinham uma função para o governo muito importante, porque eles que faziam os registros daqueles impostos que eram pagos, o que estava precisando ser pago e assim por diante, tá? Então eles eram realmente muito importantes. Eles também faziam os censos. O que é o censo, pessoal? Censo é quando lá o governo ele conta quantas pessoas tem, certo? Ele faz a contagem de sua população. Quem fazia a contagem da população lá no Egito Antigo eram os escribas, tá? Eles também faziam registros de pagamento, faziam recibos, né? Então, por exemplo, lá no Egito Antigo, para tu vender uma propriedade de terra para outra pessoa, tu tinha que ter um escriba para fazer o registro disso. Ele que ia registrar essa venda, certo? Ia fazer os contratos, ia fazer o recibo da venda e assim por diante, tá? Veja bem, os escribas, eles não eram da elite, dos grupos sociais mais importantes, dos nobres, eles não eram, tá? Não eram. Só que o que acontece? Os escribas trabalhavam para a elite, certo? Eles trabalhavam para os nobres, para os sacerdotes, trabalhavam nos palácios, trabalhavam nos templos, tá? Todo templo, todo palácio lá no Egito Antigo tinha lá o seu escriba ou os seus escribas, certo? Dependendo ali da importância do templo, tinha vários escribas. O que isso quer dizer? Que os escribas, mesmo que eles não fossem da nobreza, desse grupo social mais importante, eles acabavam tendo uma vida muito melhor do que outros grupos sociais porque eles trabalhavam e ficavam próximos ali da nobreza, tudo bem? E dos sacerdotes também, certo? E obviamente, né, pessoal, eles tinham que se dedicar muito para aprender a arte da escrita, porque a escrita no Egito Antigo realmente era uma arte, tinha milhares de símbolos. Tem um alfabeto mais simplificado, mas existiam milhares de símbolos que representavam muitas coisas. Tá? A escrita dos hieróglifos do Egito Antigo é uma escrita muito rica, mas muito complexa. Isso quer dizer que apenas uma pequena parte da população conseguia dominar a escrita egípcia antiga, né? Tanto que ela continuou sendo um mistério durante séculos, tá? O que significava ela. Mas a gente vai ver sobre isso daqui a pouco, tudo bem? Bom, além dos escribas, nós tínhamos o exército também, que era muito importante, obviamente, pela questão de defesa, tá? No começo da história do Egito Antigo, o exército ele só se reunia quando necessário, só quando tinha lá algum povo que queria invadir o Egito, ou quando o Egito queria conquistar algum lugar, né? E durante a maior parte do ano, os soldados não eram soldados profissionais, eles ficavam fazendo outras atividades, tá? Mas durante o Novo Império, que foi quando lá o Egito teve que expulsar os Hicsos, teve que lutar contra vários povos, aí se formou um exército profissional, tá? E o que acontece? Quando o exército lá do Egito Antigo se tornou profissional, foi criada também daí uma nova elite. Por quê? Os comandantes do exército se tornaram também pessoas muito importantes, tá? Inclusive, o comando do exército geralmente ficava dentro da nobreza, né? Os nobres que comandavam o exército, certo? Os nobres não iam lutar lá como um soldado comum, né? Obviamente. Bom, o fato é que mesmo depois do exército do Egito ser permanente, né, no dia a dia ali, os soldados egípcios também podiam ajudar, principalmente durante os períodos de paz, tá? Os soldados egípcios também trabalhavam em outras atividades, pode ser nos campos, né, ajudar ali na agricultura, ou mesmo nas construções públicas, né, e assim por diante, tudo bem? Então o exército é outro grupo importante que ajudava o faraó a governar ali e cuidar do Egito Antigo. Tudo bem, pessoal? Bom, então a gente já sabe a pirâmide social do Egito Antigo, sabe, desde lá do faraó no topo até os escravos lá embaixo. Nós também conhecemos os principais cargos da burocracia do Egito Antigo, ou seja, quais eram os cargos que ajudavam o faraó a governar mais, tá? O Egito Antigo, governar melhor o Egito Antigo, aliás. Lá o vizir, sacerdotes, escribas, exército, tudo bem? Mas então como vivia? Como era a cultura da vida, do dia a dia ali da galera do Egito Antigo? Como um egípcio antigo vivia?
né? Como que se estruturava a família do Egito Antigo, certo? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso para a gente aprender um pouquinho agora como que era a vida ali, o cotidiano, o dia a dia lá no Egito Antigo, tá? Bom, em primeiro lugar, pessoal, quando a gente está falando da família egípcia, certo? Um casal egípcio, quanto mais filhos eles pudessem ter, melhor. Certo? Quanto mais filho, melhor. As famílias no Egito Antigo, elas tentavam ter muitos filhos. Os pais, lá, quando eles se casavam, eles tentavam ter muitos filhos. Primeiro, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, não existe lá nas civilizações da Antiguidade, na verdade, não só da Antiguidade, né? Até recentemente na história, coisa de um século e pouco atrás, nem isso, né? Coisa do século passado, século XX. Que a gente tem a aposentadoria oferecida pelo governo, assim por diante, tá? Não existia aposentadoria lá no Egito Antigo, não tinha isso. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quando tu ficava muito velho lá no Egito Antigo, como que tu ia sobreviver quando tu não pudesse mais trabalhar e assim por diante? Os seus filhos, certo? E isso, pessoal, interessante não só na civilização egípcia, na Mesopotâmia, em todas as civilizações antigas, as primeiras civilizações, eles tinham essa ideia. Quem tem muito filho é abençoado porque os filhos vão cuidar, né, dessa pessoa, desse casal, do pai, da mãe, na velhice, certo? Só lembrar, por exemplo, da história de Abraão, que tem no Antigo Testamento, né? Abraão, ele era originalmente da Mesopotâmia, uma das civilizações antigas, a gente vai estudar sobre ela ainda, e tem todo aquele drama lá, que ele e Sara não conseguiam ter filho, e assim por diante, certo? Então, daí nasce primeiro Ismael, depois Isaac. Por que isso é importante? Para uma sociedade antiga, quanto mais filhos tivesse numa família, melhor, certo? Inclusive, não ter filhos no Egito Antigo, né? A exemplo dessas civilizações antigas, no Egito Antigo, quando um casal não conseguia ter filhos ou não conseguia ter muitos filhos, era um sinal de infelicidade, certo? Então, o normal lá para as famílias do Egito Antigo eram famílias numerosas, com bastante crianças e assim por diante, tá? Bom, como fazia muito calor no Egito Antigo, e vocês sabem disso, a gente já discutiu ali a região egípcia, certo? Que é uma região desértica, se não fosse pelo Nilo, já era, né? Não ia ter agricultura lá. Só que além disso, aquela região desértica significa o quê? Que faz um calor tremendo no Egito Antigo. Faz muito calor. Por causa disso, por causa desse tempo muito quente, até ali mais ou menos os 8 anos de idade, as crianças nem usavam roupa, só para vocês terem uma ideia. Elas andavam totalmente nuas, como vieram ao mundo, né? Ainda bem que a gente não tem isso aqui na nossa cultura, né? Mas as crianças ficavam andando lá peladonas mesmo, até ali os 8 anos de idade, justamente por causa do calor, certo? Depois dessa idade, dos 8 anos ali, os meninos eles usavam uma tanga e um cinto, certo? E as meninas usavam um vestido bem leve, tá? Eles usavam muito linho ali no Egito Antigo, um tecido bem levezinho, certo? Túnicas assim, porque realmente fazia muito calor, certo? Bom, os meninos, né, falando ainda dessa cultura ali de como que as crianças se vestiam e viviam e tal, os meninos eles tinham uma questão interessante do Egito Antigo, é que eles raspavam a cabeça, tá, pessoal? Meninos, meninas, homens e mulheres, eles raspavam a cabeça. Os adultos usavam peruca, tá? E os meninos, o que eles faziam? Eles deixavam um cacho natural de cabelo, um tufo de cabelo natural, até quando eles tinham mais ou menos ali 12 anos, certo? E depois eles raspavam esse tufo natural de cabelo, que era para simbolizar justamente que eles estavam virando adultos e não eram mais crianças, tá? E como eu falei, os adultos daí passavam a usar só a peruca, eles raspavam a cabeça mesmo. Por que eles raspavam a cabeça, professor? Todo mundo, homem e mulher? Sim, todo mundo. Por quê? Pela questão higiênica, tá? Dos piolhos e assim, outras coisas, certo? Então eles raspavam a cabeça por uma questão de higiene e daí usavam perucas, tudo bem? A questão de como que os egípcios antigos se vestiam quando eles eram adultos, aí variava de acordo com o nível social da pessoa, né? Obviamente, aquelas pessoas mais importantes, daqueles grupos mais importantes que eu falei, usavam roupas melhores, né? Inclusive, um fator de distinção social era assim, quanto mais elaborada era a roupa, mais colorida e tal, assim por diante, mais importante socialmente era aquela pessoa, certo? Outra coisa da moda egípcia que é interessante, depois a gente vai ver algumas imagens,
Mas vocês sempre vão ver nas imagens dos egípcios antigos, parece que eles usam delineador aqui ao redor dos olhos, né? Como se eles passassem maquiagem. Bom, era uma espécie de maquiagem. O nome disso é kohl, tá? Kohl. Por quê? Eles passavam esse tipo de delineador por dois motivos. Primeiro, para proteger os olhos do sol, certo? Da luz do sol que era muito forte, tá? E também para proteger, eles faziam esse kohl, essa pasta à base de gordura e assim por diante, para proteger contra os insetos, porque isso afastava os insetos dos olhos, certo? Então não era apenas por beleza que eles passavam, né, o kohl, esse delineador que deixava, né, esse olhar bem marcante que a gente conhece aí das artes egípcias. Tudo bem? Bom, a gente tinha falado da escrita lá, né, por exemplo, dos escribas, e eu já falei que isso aí, né, conhecer a escrita do egípcio antigo era uma coisa que poucos faziam. Pouca gente conhecia a escrita do Egito antigo. Ou seja, lá nas famílias egípcias, quem passava as tradições passava geralmente de forma oral, né, as pessoas mais velhas, que eram muito respeitadas, tá? Na sociedade egípcia, elas passavam de maneira oral, contando as histórias e as tradições, as histórias dos deuses e assim por diante, porque a escrita, como eu falei, só os escribas eram que tinham o domínio dessa técnica. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem algumas imagens interessantes ali da moda egípcia, né? Então veja bem olha que interessante. Como eu falei para vocês, a gente tem aqui uma figura do faraó, então olha só. Olha a diferença, né? A gente tem um faraó com a roupa bem colorida, a gente tem uma pessoa comum, certo? Veja, olha a diferença da roupa, da elaboração da roupa, tudo bem? A gente tem a moda das mulheres ali, as crianças, olha a figura do gurizinho ali que eu falei, aquela trança ali, olha a carequinha e só tinha uma trança ali natural, que depois era cortada, certo? E isso aqui, como eu falei, pessoal, peruca, tá? Tudo peruca, beleza? Bom, as mulheres na sociedade egípcia, pessoal, isso aqui é interessante porque os egípcios antigos, né, o Egito antigo foi uma civilização que mais valorizou as mulheres naquele contexto, tá, pessoal? É lógico, né? Existem coisas, né, que as mulheres lutaram muito para ter e que conseguiram ter certos direitos iguais aos dos homens mais recentemente, tá? Hoje em dia, em questão de direito, né, em questão da lei, são iguais perante a lei, né? Mas no mundo antigo não era assim, tá, pessoal? Existia uma diferença muito grande entre ser homem e ser mulher nas civilizações do passado. Mesmo assim, no Egito Antigo, as mulheres eram uma dessas civilizações do passado na qual as mulheres eram mais bem tratadas, tá? Então, agora, veja bem aqui algumas das características importantes das mulheres na sociedade egípcia. Bom, em primeiro lugar, elas tinham o direito de escolher com quem se casar. Isso é uma coisa muito interessante, porque elas não eram obrigadas a casar com alguém que elas não queriam, tá? Tudo bem, havia o costume de que as mulheres esperassem que os mais velhos da sua família apresentassem ali os candidatos mais apropriados, digamos assim, para o seu casamento. Mas o fato é que as mulheres no Egito Antigo podiam escolher, tinham o direito de escolher com quem se casar, certo? Nessa questão do casamento, era a família do noivo que oferecia a festa do casamento, que pagava um dote, que pagava lá uma quantia que podia ser dinheiro, podia ser em produtos, assim por diante, certo? E pagava então esse dote para a família da noiva, tudo bem? Os homens, quando eles se casavam no Egito Antigo, geralmente os homens tinham ali por volta de 20 anos e as mulheres 14, tá, pessoal? Isso aqui é outra coisa que também pode assustar. Nossa, professor, homens de 20 casavam com mulheres de 14? Pessoal, lá nas sociedades antigas, as mulheres casavam bem cedo mesmo, tá? E isso também começou a mudar só recentemente na história, tá, pessoal? Lá na antiguidade, as meninas casavam bem cedo, até mesmo porque com essa idade eram consideradas mulheres mesmo, tudo bem? Bom, uma coisa interessante é que no Egito Antigo fazia-se contratos de casamento, só que podiam se divorciar, existia o divórcio, tá? Inclusive a própria mulher podia pedir o divórcio, olha que interessante, isso aí também é uma coisa que só os egípcios lá no Antigo tinham isso, apenas que a mulher podia pedir o divórcio, isso aí não existia em outras civilizações antigas, tá?
Bom, elas não possuíam todos os mesmos direitos dos homens, mas comparando com outras civilizações, como eu disse, elas tinham, né, uma posição um pouco melhor, digamos assim, tá? A gente tem uma das mulheres mais famosas do Egito Antigo, que era a Nefertiti, que era uma rainha do Egito Antigo. Ela era a grande esposa real, ou seja, ela era mulher de um faraó egípcio também muito famoso lá do Egito Antigo, que foi o Akhenaton, certo? E olha só que interessante, né? Ela ficou, esse busto aqui é um busto lá do Egito Antigo, certo? Ali, ó, 1345 anos antes de Cristo, que representa a Nefertiti. Essa aqui é uma representação dela, então para simbolizar essas mulheres aí do Egito Antigo. Aqui também tem a questão do col, que eu falei para vocês, tá? Essa maquiagem que os egípcios passavam ali ao redor dos olhos. Interessante, né? Bom, aqui a gente também tem outra imagem ali, né, de uma parede, inclusive de um túmulo, tá, egípcio antigo lá, que representa as mulheres ali na sociedade egípcia, certo? Vamos lá, pessoal, vamos continuar um pouquinho aqui ainda vendo, né, da vida do Egito Antigo, falar um pouquinho das casas no Egito Antigo. Bom, em relação a essas moradias, então, no Egito Antigo, elas também tinham, tá, vários tipos de moradias, vários tipos de casa. E lógico que essas casas elas eram diferentes de acordo com o grupo social também. Ou seja, o grupo social mais importante, eles tinham casas melhores e assim por diante. Mas então, como que eram feitas essas construções? Bom, as construções das casas no Egito Antigo, elas eram feitas de tijolos de barro, certo? Por quê? Os tijolos de barro, eles ajudavam a manter o interior das casas bem fresquinho. Porque, como eu falei, imagina aquele calor do Egito, calor muito grande, durante o verão, imagina aquele calor. Os tijolos de barro, eles ajudavam a deixar o ambiente um pouquinho mais fresco. Inclusive, uma coisa muito interessante das construções egípcias é que algumas casas, elas tinham uma abertura para o telhado e uma parte do telhado que era coberta, tipo uma tenda no telhado. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês. Porque era um costume no Egito Antigo que durante o verão, naquelas noites mais quentes, sabe aquela noite de verão super quente que tu não consegue nem dormir? Imagina no Egito Antigo, certo? No deserto lá. Então, tinha casas que as pessoas subiam no telhado para dormir no telhado, porque era mais fresco do que dentro da casa, certo? Como eu falei, então, as casas elas variavam de acordo com a condição social, né? Os faraós, nobres e os funcionários mais importantes da burocracia egípcia, eles viviam em grandes palácios, né? E daí, né, as casas iam ficando mais humildes conforme o grupo ia sendo mais humilde, como, por exemplo, o grupo lá dos camponeses e assim por diante, eram casas bem simples, tudo bem? As casas das famílias mais ricas, inclusive tinha jardim, podia ter ali um tanque para pôr peixes ali, certo? E assim por diante. Aqui eu vou trazer alguns exemplos de casas para vocês. Então a gente tem aqui, ó, casa do que seria a casa de um governante, certo? A casa de uma família ali de classe média, digamos assim, certo? E as casas mais humildes, né? Veja bem, olha que interessante que eu falei para vocês aqui, ó, do terraço, certo? Onde as pessoas podiam dormir, inclusive no verão. E aqui a gente tem algumas artes que representam essas casas, esses palácios mais importantes das pessoas mais importantes do Egito Antigo, certo? Bom, para a gente encerrar então, vamos falar um pouquinho das cidades no Egito Antigo, tá? Obviamente tem muita coisa ainda sobre o Egito Antigo que a gente vai estar falando, tá? Mas só para a gente encerrar essa nossa vídeo dessa semana, vamos falar um pouquinho sobre as cidades no Egito Antigo. Bom, essas cidades do Egito Antigo, elas possuíam muitas estradas, todas aquelas construções que eu falei para vocês, esfinges, templos, grandes edifícios públicos, palácios, né? Então realmente era muito impressionante passear e caminhar por algumas cidades do Egito Antigo, certo? As cidades elas convulsionavam lá com um monte de trabalhadores e assim por diante, certo? Mensageiros do templo, escribas, todo mundo correndo para lá e para cá. Então as cidades egípcias, elas eram centros urbanos muito grandes, muito importantes, tá? E veja bem, lembra que a gente já tinha discutido a questão da fertilidade que o Rio Nilo proporcionava, certo? Ou seja, o Rio Nilo, ele era muito importante porque ele proporcionava a fertilidade necessária para a agricultura. Isso fez com que as principais cidades do Egito Antigo todas ficassem perto do Rio Nilo, certo? Então, quando a gente vê, por exemplo, olha que interessante esse mapa aqui das principais cidades. Tá vendo as bolinhas pretas aqui, ó?
elas representam as principais cidades do Egito Antigo. Todas elas perto do rio Nilo. Todas elas na margem do rio Nilo. Realmente não se construíram grandes cidades, tá, longe do rio Nilo, aqui para o deserto, para a região. Aqui a gente tem os oásis só. Mas não eram grandes cidades. As grandes cidades elas estavam todas perto do rio Nilo, certo? Que a gente tem o exemplo de Mênfis, uma arte que representa Mênfis, que foi uma das capitais do Egito Antigo. Olha que incrível essa arte, pessoal. Mostra realmente como teria sido a grandeza da civilização egípcia, com esses templos, essas construções, o rio Nilo aqui, tá? Cortando a cidade. Certo? Bom, falamos muita coisa hoje, tá? Tu pode ali pausar, voltar o vídeo para rever alguns pontos, né? Não esqueça de fazer a leitura também dessas páginas para complementar ali a nossa aula e a gente encerra por aqui então mais uma dessa série de aulas sobre o Egito Antigo, tá? Espero que fiquem todos bem, bons estudos e até o nosso próximo vídeo, pessoal.